não serão alcançados. Paróquias que não têm plano de pastoral, cada um vai para o lado que quer. A mesma coisa de uma diocese que não tem plano de pastoral, cada paróquia caminha de um lado. Uma está indo para cá, outra para lá, outra para cá. Ou seja, é como um barco a remo. Num barco a remo, vamos supor que nós estamos num barco a remos com quantas paróquias? Tem 120 paróquias. Cada paróquia está com o seu remo. Cada paróquia precisa remar com muita força para esse barco deslanchar. Se tiver alguma paróquia que recolheu o remo, o que vai acontecer? Vai sobrecarregar as outras. Num barco a remo, se alguém recolhe o remo, fica pesado para os outros. Quanto mais pessoas recolherem os seus remos, mais pesado fica para aquele que está remando. Então, se a sua paróquia recolheu o remo, ela é um peso na diocese. Além disso, tem aqueles ou aqueles que remam ao contrário. Pior que recolher o remo é você remar ao contrário. O que acontece quando tem um grupo remando ao contrário? O barco começa a girar ou não sai do lugar e corre o risco de afundar. Isso é muito perigoso. Por isso que é bom todo mundo abraçar o plano da diocese. Se uma paróquia não abraçou o plano da diocese, ou ela recolheu um remo, ou ela está remando ao contrário. Isso é terrível na vida da igreja. Isso acontece em todas as instâncias. No âmbito paroquial, a mesma coisa. Se uma pastoral, um organismo da paróquia não caminha junto com a paróquia, isso vai dar um peso para a paróquia. Todos precisam caminhar na mesma direção e remar na mesma direção. Então, as diretrizes e os planos. As diretrizes da igreja no Brasil, elas respondem a essa questão aqui, onde nós precisamos chegar. E ali a gente vai encontrar as respostas naquelas urgências que nós tratamos. Nós queremos uma igreja em estado de missão permanente. Nós queremos uma igreja que seja casa de iniciação à vida cristã. Nós queremos uma igreja que seja lugar de animação bíblica da vida e da pastoral. Nós queremos uma igreja que seja comunidade de comunidades. E nós queremos uma igreja que esteja a serviço da vida plena para todos. Não é isso que vocês decoraram? Pronto. Então, nós queremos, já sabemos onde nós precisamos chegar. Vocês acham que dá tempo de chegar nisso até 2020? Dá se vocês remarem com afinco. Os planos respondem a outras questões. Então, as diretrizes respondem essa, e os planos diocesanos, que é o plano que a diocese está construindo, vai responder essa daqui, como, ou seja, os passos que serão dados, as etapas, quem, os responsáveis, e aqui a gente já deu nomes, vocês, junto com o CPP, com quem, os recursos que vão ser utilizados, material humano e material mesmo, recursos financeiros e estruturais, patrimoniais, e os prazos. A diocese vai ter o seu plano até 2019. As paróquias terão o seu até 2020, ou a paróquia até a diocese 2020 e vocês até 2021, as paróquias. Articulação. Os planos de pastoral surgem e se concretizam a partir da articulação desses 4 itens aqui. Todo plano de pastoral está estruturado através da articulação desses 4 pontos, ou seja, o como, quem, com o que e quando. Se esses 4 pontos aqui não estiverem bem articulados, o plano não se concretiza. E aqui então um exemplo dessa articulação do plano, respondendo aqui, já agregando outras questões, como, onde, quem, com o que e quando. Articulando essas questões aqui, nós vamos ter como resultado o plano de pastoral. A diocese já está respondendo a essas perguntas aqui, está tudo embutido nesse processo que vocês viram aí, as respostas a essas questões. Só que é importante que sejam dadas respostas adequadas a cada um daqueles itens, porque se não forem dadas respostas adequadas, corre-se o risco do plano não sair do papel.
nós vamos ter um plano muito bonito impresso, mas que na realidade não é aplicado, não é vivido, não é colocado em prática. Por isso a importância de dar respostas adequadas a cada um desses itens. Depois, ter clareza. Além da articulação daqueles itens, é preciso ter clareza e definição de cada um desses itens. Então, vocês que estão ajudando a elaborar o plano diocesano, junto com os demais membros do CPP que não puderam vir até aqui, precisam ter clareza e dar respostas consistentes. Depois é preciso alguns passos de operacionalização para que o plano aconteça. Eu coloquei aqui nesse organograma esses passos. Ele acontece no âmbito diocesano e no âmbito paroquial. Vamos lá. Primeiro ponto é a constituição de organismos que vão articular esse plano. Vamos falar deles daqui a pouquinho. Aqui só está visualizando o quadro inteiro, mas nós vamos passar em cada um desses pontos. Entender as diretrizes, por isso que vocês vão estudar ali esse resumo, ver o que já foi feito a partir daqueles questionamentos apresentados, enxergar onde é que nós já estamos, depois a mobilização de pessoas, que é a responsabilidade de vocês que vieram aqui hoje, mobilizar as pessoas lá na paróquia, tomar decisões junto com o CPP, responder essas questões aqui e acompanhar a execução do plano. Aqui está um resumo do processo de operacionalização de um plano de pastoral. É assim que ele deve acontecer. Então vamos lá, o primeiro passo que trata da constituição de organismos é o seguinte: a constituição de organismos que vão trabalhar na elaboração do plano de pastoral. Quais seriam esses organismos? Nós vamos ver depois, respondendo essa última pergunta aqui. Ter boa articulação entre eles, não apenas constituir uma comissão central organizadora do plano, mas também diversos organismos que permitam ampliar a participação. Por exemplo, a Diocese tem essa equipe que se apresentou agora há pouco aqui, que o Padre Marcelo apresentou. Vocês já imaginam se o plano pastoral ficasse só com essa equipe? Essa equipe é articuladora. Agora, o envolvimento de um maior número de pessoas é muito importante. Por isso, vocês foram convocados para vir hoje aqui. Vocês vão sair daqui e multiplicar. Vieram 3 de cada paróquia, vocês vão ter que multiplicar esse número. E o CPP é o melhor caminho para isso. Então, vamos lá. Esses organismos são esses daqui, ó. Os conselhos das paróquias. A Diocese tem o seu conselho, lá na paróquia tem os seus conselhos. Eu me refiro aqui ao CPP, que vocês vão mobilizar ao chegar na paróquia. As comissões específicas, depois dentro do conselho, vocês podem ter uma comissão específica da qual vocês devem fazer parte. A Assembleia Diocesana, que vocês, como disse o Padre Marcelo, quem veio a esse encontro já é a pessoa que deveria ir à Assembleia Diocesana. Então, se você veio aqui depois da Assembleia Diocesana e vai uma outra pessoa, essa pessoa não acompanhou o processo. Então é melhor que sejam vocês. Deixam agendado, 15 de novembro eu não posso assumir compromisso nenhum, porque eu tenho a responsabilidade de ir para a Assembleia Diocesana. Vocês 3 que vieram aqui, ou 4 ou 5, são os representantes da paróquia para a Assembleia Diocesana no dia 15 de novembro. Depois, as reuniões e outros meios que serão necessários. O segundo passo, compreender as diretrizes. E aqui então eu coloquei duas perguntas norteadoras. Primeiro, compreendemos o que as diretrizes pedem? É claro que eu fiz aqui no início da manhã uma explanação geral para a gente entender o que pedem as diretrizes, mas vocês vão saber com mais profundidade nos estudos que vocês farão nesses encontros com esse texto base. Se não tivermos clareza de onde necessitamos chegar, como iremos planejar o itinerário? Como é que você vai planejar um caminho se você não sabe onde você quer ir? Isso não existe. Então nós temos que ter clareza onde nós queremos chegar para construir o caminho.
E vocês vão ser essas luzes que vai ajudar a construir esse caminho lá na paróquia. Depois, é indispensável dedicar um tempo estudando as diretrizes. Nós facilitamos para vocês. Resumimos as diretrizes aí nesse texto base. Senão vocês teriam que pegar aquele documento maior, mais amplo, comprar aquele documento que é mais caro, mas nós reduzimos isso, facilitamos o caminho. Então, compreender o que diz a diretriz. Buscar compreender cada uma das urgências. Eu queria que levantasse a mão quem entendeu as 5 urgências. A explicação que eu dei antes do intervalo. Ficou claro? Opa, a maioria. Tem alguém que não entendeu as urgências? Levante a mão. Eu gostaria assim, de uma explicação mais apropriada para a definição de casa. Certo. Então, aqui acho que vai ser um pouco difícil a gente entrar nesse tema agora, e aí eu até sugiro, porque se eu entrar nesse detalhe, ela pediu a definição do termo casa, e eu havia dito assim, por alto, que casa significa o âmbito de familiar, referência à comunidade, a lugar que você se identifica, a lugar que você se sente bem. É nesse sentido. Não dá para aprofundar aqui por causa do nosso tema, mas lá na comunidade, junto com a equipe, vocês podem debater esse tema, ampliar a discussão, que lá vocês vão ter bastante tempo para isso. Aqui, infelizmente, o nosso horário é muito curto, não dá para entrar nesse aspecto. Mas é importante que vocês saiam daqui com clareza do que as urgências pedem. Por isso, essa pergunta aqui, buscar compreender cada uma das urgências. É claro que aqui também não será possível de aprofundar muito, mas vocês vão compreender essas urgências com mais profundidade, onde? Lá, nos encontros paroquiais. Lá vocês não podem sair com dúvidas sobre as urgências. Vocês vão debruçar sobre cada uma delas com o texto e com questionamentos. Tá bom? Vai ter perguntas para reflexão e perguntas para devolução. Compreender os motivos pelos quais elas foram escolhidas. Foi aquilo que eu falei para vocês lá no início da manhã, na primeira parte. Tentei explicar para vocês compreenderem por que as urgências foram escolhidas. Terceiro passo, ver o que já foi feito, perceber até que ponto as diretrizes anteriores foram realmente seguidas. Então isso aqui é importante que as dioceses tenham, até que ponto o plano de pastoral em vigor efetivamente cumprido. Não é o caso de vocês, porque a diocese não tinha um plano de pastoral. Durante todo o governo de Dom Paulo César Machado não houve plano de pastoral na diocese, ele tinha outro sistema, e então essa pergunta aqui está fora de cogitação. Essa também, e esses daqui também. Então, quando não tem plano, fica muito difícil de fazer um itinerário como esse. Onde nós estamos? Identificar onde honestamente nós encontramos, tanto no âmbito eclesial quanto social. Ou seja, a gente não pode fazer maquiagem. Não dá para você dizer, está tudo maravilhoso, nós fizemos isso. É hora de colocar os pés no chão, tirar as máscaras e dizer, olha, nós estamos realmente nesse estágio. Tem paróquias mais avançadas pastoralmente, outras lá atrás, algumas com muita organização pastoral, outra com nenhuma. Nós temos todas essas realidades dentro da diocese. Então lá na hora é importante você olhar a sua paróquia e ver que estágio ela se encontra. Onde chegamos e onde nós precisamos chegar? Essa é a pergunta que vai nortear o caminho. Como planejar um caminho se não possuímos efetivamente clareza do ponto em que estamos e do quanto é necessário ser percorrido para chegar aonde nós devemos chegar? Então é tomar consciência da realidade de igreja. Isso é muito importante nesse construir o caminho. Depois, ter ciência dos desafios, discernir os desafios locais, as urgências. A diocese é gigantesca, ela tem muitos desafios. As realidades não são iguais. Se você pegar uma realidade lá da ponta da diocese e lá da outra ponta, com certeza são desafios diferentes. Então, discernir o desafio local. Quando vocês estudarem o subsídio, você vai trazer os desafios da paróquia onde você está. Você vai olhar a partir do ponto de vista onde você está para mandar para a diocese. Não dá para você falar do desafio de uma outra realidade que você não está participando. Então você vai olhar a sua paróquia para responder aquelas questões. Depois,
escutar as pessoas, ouvir o maior número de pessoas. Nós começamos assim, ouvindo 3 pessoas de cada paróquia. Vocês vieram aqui, agora lá na paróquia vocês têm que ouvir o maior número de pessoas. Então se organizem lá para que mais pessoas estejam interagindo nesse processo, para que o plano seja, quanto mais pessoas envolvidas, mais participativo será o plano diocesano de pastoral. E aí as diretrizes apontam algumas sugestões para quem ouvir. Vejam se isso serve para vocês, aquilo que a igreja propõe para nós. Primeiro, ouvir os mais diretamente engajados nas atividades pastorais. É a primeira iniciativa que vocês vão ter, ouvir os coordenadores de pastoral. Coordenador da catequese, coordenador dos ministros da Eucaristia, coordenador do apostolado da oração, coordenador da pastoral da esperança, coordenador da pastoral da criança, todos os coordenadores, coordenador da Legião de Maria, coordenador de qualquer movimento da paróquia. Esses são os primeiros que vocês vão ouvir. Depois, os que frequentam nossas comunidades apenas aos domingos e em ocasiões específicas. Como é que a gente vai poder ouvir essas pessoas que só vão à missa, mas ela não tem nenhum compromisso pastoral? Tenta encontrar uma forma de envolver essas pessoas para escutá-las, o que elas podem. Elas vão se sentir mais partícipes da comunidade se elas forem consultadas sobre o planejamento pastoral. Os de outras confissões cristãs, será que isso é possível? A CNBB propõe isso para nós. Pergunte para alguém de uma outra igreja: o que você acha da nossa igreja? Nós estamos fazendo um planejamento pastoral. O que você acha disso? Só para ver o que ela tem para dizer. Às vezes a pessoa que está de fora tem sugestões para nós que são brilhantes. Então a igreja sugere que a gente ouça essas pessoas. Os que buscam a Deus com sinceridade de seus corações, mas que não participam de nada. Também é bom ouvir essas pessoas. Os que rejeitam a Cristo, porque se seus argumentos podem emergir profundas interpelações e intuições. Ouvir quem não acredita em Deus. A pessoa não acredita em Deus, mas ela é inteligente, ela tem um raciocínio, ela pode dar uma opinião belíssima. Então, é proposto ouvir todas essas categorias de pessoas. Por que tem essas colocações aqui? Naquela expressão, envolver o maior número possível de pessoas. Não guardem só para vocês. Não peguem esse subsídio e fiquem vocês 3 reunidas discutindo o subsídio. Vá envolver um número maior de pessoas. Aí vai entrar a criatividade de vocês junto com o seu pai. 6º passo, tomar decisões. Decidir como o plano vai se desenvolver. Concretização das urgências. Tomar decisões deixando de lado alguns hábitos e prioridades do passado que não cumprem mais sua função. Nessa hora é hora da gente deixar saudosismo de lado. Às vezes nós escolhemos prioridades, todos os anos as mesmas prioridades, e a gente nunca trabalha aquelas prioridades. Então é hora de tomar decisões mais radicais. Responder aqui no 7º passo a essas questões aqui. Então esse aqui é o passo mais desafiador de um plano, porque aqui nós vamos dar respostas a essas questões. E são elas que vão articular todo o plano de pastoral. Não se trata apenas de organizar um calendário de atividades, como eu dizia lá no início, nem um cronograma de ação, nem elaboração de uma agenda. Planejamento é muito mais que tudo isso. E o 7º passo, trata-se de discernir quais atividades realmente ajudam a concretizar as diretrizes. De que maneira as atividades que a paróquia tomou ali naquelas discussões de grupo, que vai ajudar a concretizar as diretrizes das dioceses. Quais as que nem devem entrar no conjunto de atividades que vão compor o próximo plano. É importante também pensar nesse aspecto. É preciso ter coragem de ousar, construir, realizar e largar algumas coisas que às vezes nós ficamos presos todos os anos repetindo a mesma coisa. 8º passo, acompanhar, que é o último, é acompanhar a execução do plano. Não há como construir um plano de pastoral e acreditar que por si ele seja forte o suficiente para se realizar. Se não houver um empenho, uma dedicação, um acompanhamento, o plano não vai existir. Pode falar, ele deve dar uma no fundo.
Por favor, você consegue falar bem alto aí? Oi? Voltar? Qual deles? Você lembra qual é?